Olá, pessoal, bom dia! Chegamos aqui para mais uma aula. Se você ainda não me conhece, eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa para iniciantes. Na aula de hoje a gente vai fazer esse painel para cozinha, muito fácil de fazer e super útil, gente. Olha só que legal, ele tem um espaço para colocar papel toalha, um espaço aqui para colocar o papel iluminado e um espaço aqui para colocar o plástico filme, que são as coisinhas que a gente usa bastante na cozinha. E aqui em cima eu fiz dois bolsinhos aí, olha, para colocar isqueiro, fósforo, essas coisinhas que a gente também precisa ter na cozinha, pode pôr um temperinho, né, aquele sazon. Então ficou bem legal, tá bom? Se você estiver assistindo essa aula no meu canal do YouTube, seja bem-vindo no canal. Se é a sua primeira vez, já se inscreva aqui embaixo e ative o sininho para receber as notificações das nossas aulas, que são toda semana. Então vamos lá. Vamos começar aqui com as medidas. Aqui eu vou passar para vocês a medida do corpo, tá? Do corpo do painel. O corpo da peça, ela tem a medida de 60 centímetros por 38. Por isso que não tá cabendo aqui, tá? Mas vai dar para vocês entenderem bem direitinho. 60 centímetros, aliás, 60 centímetros aqui de altura e 38, tá? Esse material vocês vão cortar, aliás, essa medida vocês vão cortar 2 vezes no tecido, que aqui eu cortei nesse pozinho verde, ó, 1 e 2. E uma vez aqui, para estruturar, gente, como essa peça não precisa de tanta estruturação, vocês vão usar aí uma coisa que não seja manta, vai ficar mais barato, né? E ela fica mais maleável. Quem quiser usar manta, pode ficar à vontade, tá? Pode colocar manta, vai ficar bem firminho, vai ficar bem bacana. Mas como eu achei que não tinha necessidade, eu coloquei aqui um TNT 80, tá bom? Então, uma das partes de tecido, eu já estruturei, como é que eu fiz? Coloquei o tecido em cima do TNT, alfinetei e passei uma costurinha bem na beiradinha, tá? Essa costurinha aqui só para segurar esse tecido no TNT. A outra parte, por enquanto, não. A outra parte vai ficar aqui soltinha pra gente colocar no final. Então, essa é a parte do corpo. Não se apeguem nas medidas que eu tô passando agora, gente, porque tem tudo aqui na descrição para vocês anotarem depois quando for fazer, tá? Aí, pra gente fazer os bolsinhos, vocês vão ver que na descrição tem duas medidas diferentes, porque o do papel toalha, ele é um pouquinho menor, tá? Mais estreito. Então, como é que é? Esse aqui que eu vou mostrar pra vocês agora, que é na medida de 30 por 21, são para colocar o papel alumínio e plástico filme. 2 vezes no tecido, tá? Não precisa pôr TNT nesse. Então, 2 vezes no tecido. Esse aqui para colocar o plástico filme e o papel alumínio. Recapitulando, ele tem a medida de 30 por 21, tá? A gente vai precisar cortar 2 desse, tá bom? Então, vai ser 4 vezes no tecido, porque são 2 bolsinhos desse tamanho. Então, 4 vezes no tecido, tá bom? E aí, esse daqui, ele é um pouco maior e mais estreito, ó, ele é mais comprido e mais estreitinho, que é o do papel toalha, tá? Esse do papel toalha, ele tem o tamanho de 43 por 21, tá bom? Também 2 vezes no tecido. Então, essas são as partes dos bolsinhos para colocar os materiais. O último bolsinho, que vai ser lá em cima no painel. Quem tá entrando aí e ainda não viu a peça, já vou mostrar. Também 2 vezes aqui no tecido. É o tamanho de 38 por 11, que esse eu não coloquei no meu papelzinho aqui. 38 por 11. Então, são esses os bolsinhos que nós vamos precisar, tá? Vou começar aqui, gente, pelo bolsinho. Cadê ele? Aqui, ó. Pelo bolsinho mais estreito, que é o do papel alumínio, tá? É bem simples. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar estampa de frente com estampa, tá? Poazinho de frente com a melancia aqui, ó. Acerta bem os cantinhos e vamos alfinetar. Vou passar uma costurinha em toda a volta com um pé de máquina, bem simples e fácil.
abertura em um dos lados, de preferência os ladinhos esses que são mais compridos, tá? Que ele não vai aparecer. Então a gente vai deixar uma abertura aqui de uns 4 dedos para desvirar, tá bom? Ó, vou virar aqui. Então, olha só, bem simples e fácil. Eu passei, então, a costurinha em toda a volta, deixando aqui, ó, essa abertura, tá? E a gente vai desvirar. Antes de desvirar, gente, eu vou cortar as quininhas aqui, ó, pra ficar um acabamento mais legal. Eu vou cortar e mostrar pra vocês. Ó, vou mostrar de cá. Cuidado pra não pegar na costura, tá? Só dei uma cortadinha aqui. Vou fazer isso nos 4 cantinhos. E aí, a gente pode desvirar através da abertura aqui. Ó, bem simples, bem tranquilo de fazer. A gente desvira. Ajeita bem os cantinhos aqui, ó, pra ele não ficar amassadinho. Bom dia, Mara, do Rio de Janeiro. Então, olha só. Aí, agora, a gente vai fazer o acabamentinho aqui, que aqui tá aberto, né? O que a gente vai fazer? A gente vai dobrar as 2 pontinhas pra dentro, ó. E deixar assim, retinho, tá? E vou passar a costurinha aqui pra fechar essa abertura. Pronto. Agora, para finalizar o acabamento, eu vou fazer uma costurinha de rebate em cada lateral. Só na lateral, aqui em cima não precisa, vocês vão entender já já por quê, tá? Então, uma de cá e uma de cá. Então, ó, fizemos uma costurinha em cada lateral, agora a gente vai fazer esse movimento, ó. Ó, vou juntar pontinha com pontinha para ele ficar assim, tá vendo? Já tá formando o bolsinho, ó, mais uma vez, ó. A gente dobra, ele vai ficar estreitinho assim. Coloca bem certinho aqui, pontinha com pontinha. Vou alfinetar pro tecido não se mover aqui. Pra deixar bem retinho. Aí. E aqui, ó, onde tá as 2 pontinhas juntas, a gente vai fazer uma costurinha na beiradinha, tá? Pra fechar, pra segurar aqui essas 2 pontinhas juntas, tá bom? Ó, passei a costurinha aqui e agora a gente vai fazer um acabamentinho com o viés. Bem simples, tá, gente? Não precisa ficar com medo, não. Vai ser só aqui nessa beiradinha que a gente vai usar o viés, porque o corpo a gente vai fazer embutido do avesso, né? Pra vocês não ficarem com medo. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou medir o meu viés um pouquinho maior do que o tamanho aqui do bolso, tá? Porque a gente precisa fazer um acabamentinho dobrando as pontinhas. Então, ó, 1,5 centímetro maior, eu acho que dá, tá? Olha só. Tá bom? Ficou, então, uma pontinha de cada lado. Por quê? O que a gente vai fazer agora? Vou juntar pontinha com pontinha do viés e vou arredondar, pequena arredondadinha com a tesoura. Porque essa pontinha a gente vai fazer um acabamento, ó. Eu vou dobrar essa pontinha pra dentro, tá? Pra não ficar aparecendo aqui na beiradinha. E aí, eu dobro mais uma vez e posso dobrar todo o viés aqui, tá bom? Essa pontinha de cá eu ainda não vou dobrar pra gente ver se vai precisar cortar mais um pouco. E aí, aqui, ó, nessa beiradinha de cima, onde a gente acabou de costurar, a gente vai colocar o viés pra fazer o acabamento. Olha que bonitinho que vai ficar esse viés nesse tecido, gente. Amei! Quem aí gostou? Esse xadrezinho, viés xadrezinho, ele é bem a cara de cozinha, né? Ainda mais o vermelhinho assim.
E ficou assim. Deixa eu cortar esse fiozão aqui. Vou pegar aqui, ó, o rolinho pra gente experimentar, ó. E ele ficou assim. A gente vai fazer isso 2 vezes, como eu disse. O outro eu já deixei prontinho aqui, adiantado, ó. Tá? Então, vocês vão fazer 2 bolsinhos desses, 2 vezes. Tá bom? 1, 2. Esses 2 bolsinhos prontos, agora a gente vai fazer o do papel toalha, que é o mesmo segmento, a mesma coisa. É esse aqui, ó. Só que ele é um pouquinho maior, como eu disse pra vocês. Tá? Também 2 vezes no tecido. Vou tirar essa pontinha que tá torta. Aí. Vou colocar estampa de frente com estampa. Melancia de frente com melancia. Ó. Tá? Vou alfinetar. E fazer a mesma coisa, gente. Vou passar a costurinha em toda a volta com o pé de máquina. Então, olha lá, passei a costurinha, deixei aqui a abertura. E eu vou dar um piquezinho em cada pontinha novamente, ó, em cada quininha, em cada esquina. A gente tira aqui, ó, deixa eu mostrar mais uma vez pra quem não viu. É bem na pontinha, tá? É só pra não ficar aquela pontona atrapalhando o acabamento, tá bom? Ó, tomar cuidado pra não pegar na costura, tá, gente? E aqui eu vou desvirar também, através desse buraquinho que a gente deixou aberto. Tá esticadinho, bem certinho, a gente vai fazer o mesmo esquema. Aqui onde tá a abertura, ó, eu vou dobrar essas pontinhas pra dentro e passar a costurinha aqui, tá? Passei a costurinha, eu vou fazer o mesmo esquema, ó. Uma costurinha em cada lateral, essa mais estreita, tá bom? Uma de cá também. Esse aqui, gente, ele vai ficar mais comprido mesmo, tá? Aliás, ele vai ficar assim, ó, eu dando bobeira. Nossa, Deus. Esse aqui é o do papel toalha, ele tem que ficar assim, ó, mais compridinho. Eu já ia fazer bobeira e dobrar ele assim. Então, ó, esse a gente vai dobrar assim, tá? Pra poder colocar o papel toalha aqui, tá bom? Então, vou passar a costura na lateral mais comprida. Ei, dona Aline. É uma de cá e outra do outro lado. Tá bom? Agora eu vou juntar pontinha com pontinha. Assim, ó, ele vai ficar desse tamanho. E vou passar a costura aqui na beiradinha, tá? Ele ficou assim. E agora vou colocar o viezinho aqui, ó. E tcharam! Vamos pegar aqui o... Ó, esse é pra pôr esse daqui, tá? Olha só. Então, esse já tá pronto. E os outros dois também estão prontos, ó. Tá? Os bolsinhos de pôr os rolinhos estão prontos. Agora, a gente vai fazer só o bolsinho de cima, né? Aquele bolsinho multiuso, pra gente finalizar.
Bem facinho, né? Então, vamos lá, ó. Essa parte do bolsinho de cima, gente, eu já passei as medidas para vocês, mas também tá aqui na descrição. A gente vai colocar estampa de frente com estampa, assim, ó. Tá? Vou passar a costurinha aqui na beiradinha. Passei a costura aqui, agora eu vou abrir e botar ele assim, tá? E aqui embaixo, olha, eu vou passar a costurinha rebatendo, tá? Então, olha só, ficou um acabamentinho aqui. E aqui em cima, a gente vai só passar a costurinha, porque nós vamos fazer um acabamento com viés, ó, que aqui tá abertinho ainda, né? Deixa eu só dar uma refiladinha aqui, ó, que ficou um pouco torto. Na hora de cortar, a gente nem percebe, mas na hora que vai costurar, você olha e fala, Jesus, como é que entortou? Não é mesmo? Então, ó, vou passar a costurinha aqui, tá? Eu vou pegar um viés do tamanho do bolsinho. Esse não precisa de acabamento nas pontas, tá? Porque esse aqui vai ser da largura total do corpo e as pontinhas vão ficar escondidas depois do acabamento final. Então, ó, vou dobrar o viés assim, tá? A gente vai vincando ele. Ó, esse bolsinho tá pronto. Tá bom, gente? Agora a gente vai começar a montar a parte do corpo, tá? Vou pegar aqui o corpo da peça. Para quem assistiu no começo, uma das partes do corpo eu já estruturei no TNT, tá bom? E agora, gente, é bem simples. Eu vou começar a posicionar aqui, ó. Vou pegar primeiro o de papel toalha, ó. Quando vocês for montar, gente, não tem muito um segmento de medida, ó. Vocês posicionam o bolso, coloquem o rolinho dentro, porque ajuda a ter uma noção melhor, tá? De como que ele vai ficar depois de pronto. E aqui, ó, deixe mais ou menos um espaço de 4 dedos, eu acho suficiente, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer. A gente vai montar ele todo, alfinetando, ver se vai ficar legal, se precisa ajustar, pra depois fixar os bolsos. Assim não tem erro, não tem perigo aí de vocês costurarem errado. Tá bom? Então, ó, vou posicionando os bolsos e vou alfinetar. Quem aí viu a minha publicação de ontem à noite aqui na página, eu postei uma foto que eu tirei na quinta-feira, quando eu tava desenhando o molde dessa peça, sabe? E aí, eu fiz mais ou menos esse segmento que eu vou fazer aqui com vocês. Posicionei todos os rolinhos, todos os bolsinhos, pra gente ver se tá certinho. De preferência, coloquem o rolinho aqui, tá? Não, as melancias não estão de cabeça pra baixo porque ela não tem ordem, sabe? Deixa eu mostrar. Esse paninho, a melancia, cada um tá pra um lado, tá vendo? Ó, essa aqui tá em pezinha e essa aqui tá de cabeça pra baixo, tá? Então, esse é um tecido que ele não tem sentido. Então, de qualquer maneira que a gente colocar, uma fileira de melancia vai ficar de cabeça para baixo e a outra vai ficar em pé, tá bom? Ó, essa tá de ponta cabeça e essa tá em pé. Pra mim, né? Aí pra vocês deve estar ao contrário. Posiciono esse, vou alfinetar também. E aí, a gente vai ajustando. Se precisar baixar, movimentar alguma coisa... Aqui, ó, entre um bolsinho e outro, eu deixei um espacinho de mais ou menos um dedo, ó, que é esse espacinho aqui, tá? Vou alfinetar de cá. Uma coisa muito importante, sempre prestando atenção se tá ficando, ó, o mesmo espacinho dos dois lados, ó, quase 3 dedinhos, tá? Agora aqui, vou pegar o outro de
pegar o rolinho de alumínio, esse aqui, né? Papel laminado, acho que é assim que fala, né? Vou colocar ele aqui. Ó. E vou posicionar ele aqui também. Coloco o alfinete. Presta atenção se tá retinho. E aqui, por último, eu vou colocar o bolsinho, deixa eu vir pra cá, compridinho, tá? Aqui, gente, ó, estão vendo que sobrou um pedaço um pouco maior? Precisa ficar um pouco maior. Depois que eu alfinetar esse bolso, eu vou passar a medida que sobrou aqui em cima, porque aqui a gente ainda vai fazer uma dobra do acabamento, tá? Então, ó, tô posicionando esse bolsinho aqui e vou alfinetar ele também. Agora eu vou segurar ele em pé pra mim ver se não ficou torto, né? Que aqui sentada e fazendo meio que assim. Ó, eu vou levantar aqui pra vocês verem, tá? Ó, lógico que ele tá molinho, né, gente? Não, ele tá só alfinetado. Mas assim, acho que ficou bom esses espaços, tá bom? Aqui eu vou passar pra vocês a medida que tem de altura, que é esse paninho que tá sobrando, que aqui a gente ainda vai fazer o acabamento pra pendurar, tá? Agora, eu não preciso tirar os alfinetes, tá, gente? Eu vou só tirar os rolinhos, vou deixar alfinetado que eu já venho costurando e fixando eles, ó. Vou tirar. Tá vendo por que que é importante colocar o rolinho? Porque depois ele fica assim murchinho, ó. Vou botar ele aqui do lado e eu vou medir aqui pra vocês a altura. Aqui, ó. 9,5 centímetros é esse espaço que ficou em cima vago aqui, tá bom? E agora, gente, é o seguinte. Vou começar por esse bolso. Esse bolso eu vou passar só uma costurinha embaixo, tá? Só uma costurinha embaixo. Então, ó, só uma costurinha embaixo. Agora os outros, gente, que é os de rolinhos, eles são ao contrário. A gente vai passar uma costura em cima, tá? Vou costurar aqui no viés, lembrando de dar retrocesso no começo e no final, tá? Vou passar uma costurinha aqui pra fixar esses bolsinhos dos rolinhos, tá bom? Só. Todos os bolsinhos estão costurados, bem facinho, rapidinho. Agora a gente só vai fazer o acabamento, tá? Pra fazer o acabamento, gente, a gente vai fazer interno sem viés em volta, do jeito que vocês gostam. Vou pegar aqui, ó, esse tecidinho que tá ali guardadinho. O que que eu vou fazer? Aqui, só tem que prestar atenção. Esse bolsinho maior, ele tá muito pra baixo. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai dobrar ele assim pra cima, pra gente ter espaço aqui pra fazer o acabamento e não costurar ele junto. Não se esqueçam disso, porque o outro de flor que eu fui fazer, quase que eu costurei ele aqui. Então, ó, coloque ele aqui pra cima, tá? Só pra não ter perigo de costurar ele. Quem quiser alfinetar ele aqui em cima, pode alfinetar. Eu não vou alfinetar não, porque eu sou distraída e desastrada, então na hora que eu vou desvirar eu vou me machucar. Mas é só deixar ele dobradinho aqui. O que eu vou fazer? Vou pegar o poazinho verde e vou colocar assim, ó, o poá de frente com a parte dos bolsinhos, tá? Acerta bem, quininha com quininha, pontinha com pontinha, e a gente vem alfinetando em toda a volta. O que que a gente vai fazer? Bem simples, uma costura com um pé de máquina em toda a voltinha
deixando uma abertura aqui, ó. Aqui eu vou deixar uma abertura maior, porque eu não gosto de sofrer pra desvirar, não. Ai, não tem um abençoado de uma caneta aqui, mas ó. Eu vou deixar uma abertura de 13 centímetros mais ou menos, tá? Pra gente não sofrer na hora de desvirar. E aí eu vou passar a costura, então, em toda a volta. Então, olha só, passei a costura em toda a volta, vou tirar esses alfinetes que ficou aqui sobrando. E aí, eu vou dar uma refilada, eu vou tirar um pouquinho do excesso de material que ficou aqui. Vou tirar aqui o excesso do bolsinho, que ele ficou aqui um pouco comprido, tá? Pra gente desvirar, tá bom? Deixa eu ver aqui atrás se eu costurei tudo. Então, olha só, refilei em toda a volta, agora eu vou abrir aqui, tá? Tá? Então, olha só, gente. Desvirei. Aqui o bolsinho que tava escondido, ó, a gente pode pôr ele pra baixo. Aí vocês vão no ferro, passa o ferro, tá? Aqui eu não vou passar não, mas tá bem certinho. Agora o acabamento aqui, ó. A gente vai botar essas pontinhas pra dentro. Lembra que eu disse pra não cortar, né? Ó. A gente vai colocar as pontinhas pra dentro pra fazer esse acabamento, pra ficar bem retinho. Olha só. E vou passar a costurinha aqui. Ó, deixa eu só parar aqui um pouquinho, só pra explicar. Eu fechei aqui a abertura e agora eu vou passar uma costurinha em toda a volta, tá? Nesse momento pode até aumentar o ponto da máquina. Aqui eu tô colocando a minha máquina em 3,5, tá? E vou passar a costura em toda a volta. Já já vocês vão entender como é que pendura. Então, olha só, gente. Passei a costura em toda a volta. A abertura dele é aqui, ó. Ah, verdade. Vamos fazer aqui opcional, tá? Se você quiser deixar ele assim, dá até pra guardar aqui colher de pau, essas coisas, né? Eu vou passar uma costurinha no meio. Ainda bem que a colega perguntou. O que eu vou fazer, ó? Vou dobrar ele ao meio. Aí aqui eu dou uma vincadinha. Se você tiver aquela caneta que apaga com o ferro, pode usar. Dou uma vincadinha aqui pra ver onde tá marcado o meio. E aqui vou só passar uma costurinha pra dividir ele no meio, tá? Essa questão de divisão é opcional. Esqueci a etiqueta, né, gente? Agora que eu vi aí o comentário. Esqueci. Na próxima a gente põe. Então, ó. Aí ficou assim. Agora sim a gente vai fazer a questão aqui de pendurar, né? O que que acontece, ó? Vou mostrar pra vocês aqui. Como eu disse, gente, olha, esse ficou lindo. Ah, esse aqui eu coloquei um detalhinho de renda, mas lembra que eu falei pra vocês? Ó como é que eu diminui o bolso? Esse ficou maior, ele ficou muito justo aqui, então o de hoje eu diminui um pouco, tá, gente? Olha só. Eu disse que não precisava de manta porque ele iria ter uma sustentação a mais, né? Que tá aqui em cima. Aqui a gente vai fazer um espacinho agora pra colocar um pauzinho, ó. Tá? E aí ele vai ficar bem firminho. Esse pauzinho, gente, esse aqui em específico,
Meu marido comprou na Casa Agropecuária, ele é puleiro de galinheiro, de gaiola. Compra por metro, tá? Ele até serrou, a gente acho que deu pra fazer 3 desse, tá bom? Uma dica bem legal, gente, que eu vi no Pinterest, tá? Um painel parecido com esse. E aqui era uma colher de pau, gente. Achei super bacana. O cabo da colher de pau dá sustentação pro painel e aqui ficava a colher de pau aparecendo. Nossa, achei demais. Eu só não usei a colher de pau porque eu não pude sair para comprar colher de pau. Né? É puleiro de gaiola, é isso aí. Ou então pode usar a colher de pau. Ai, Aline, mas eu não tenho. Dá pra fazer sem? Dá, ele fica firminho, mas eu acho que com alguma sustentação aqui ele vai ficar mais firme ainda, ele fica bem bacana. Então vai ser isso que a gente vai fazer agora, tá? Aqui a gente vai dobrar, ó, deixa eu virar pro lado avesso. Ó. 3 centímetros eu virei pra trás, tá? 3 centímetros. Vamos colocar uns alfinetes aqui pra gente não costurar tortinho, né? Ó, deixa bem retinho. E vou passar a costura aqui na beiradinha, tá bom? Retrocesso no começo e no final. Então, olha só, já ficou o espacinho para pôr o puleirinho, né? o trequinho aqui. Só que agora a gente precisa pôr o cordãozinho para pendurar também, né? Antes de colocar o pauzinho para mostrar para vocês. Aqui eu tenho um quadradinho, gente, de tecido mesmo. Quem quiser pode fazer com viés também, tá? Esse quadradinho, ele tem 9 centímetros por 7, tá? O que eu vou fazer com ele aqui, ó? Vou dobrar ele ao meio, dou uma vincadinha com a unha mesmo, se você quiser ir no ferro de passar. Aí abro. Vou dobrar essa pontinha, encontrando no meio com a outra pontinha. Assim, ó. Tá? E dobro mais uma vez, vai formar essa tirinha aqui. Tá bom? É o bichinho, né, Pri? Vamos pôr o bichinho aqui agora. E vou passar a costurinha de cada lado. Então, ó, ficou essa tirinha, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer esse movimento com ela, deixa eu mostrar de novo, ó. Assim, tá? Assim, e eu vou, deixa eu só cortar aqui pra ficar retinho. Vou pregar ele aqui atrás, ó. Aqui eu sei aonde tá o meio, porque eu vou seguir a mesma linha da costura do bolso que eu fiz aqui no meio, tá? Mas aí se vocês quiserem, marca o meio. Deixa eu ver se tá no meio mesmo. Então, ó, penduro aqui, coloco ele aqui e vou passar a costurinha aqui, pronto, tá? Pode ser bambuzinho, é isso aí, Zilda, tem bastante opção, né? Vai lá no matinho, pega um bambu seco, um negocinho seco lá, um pauzinho, sei lá. Então, ó, prontinho, ó. E aí a gente vai colocar aqui, ó. Verdade, ó, a Mari falou vassoura de criança. Ele é fininho assim, igual esse, tá? Gente, mas isso aqui foi baratinho. Eu comprei um pedaço de 1 metro. E ó, aí ele fica bem firminho, tá vendo? Legal, né, gente? Eu vou guardar os rolinhos aqui pra vocês tirarem um print. E aí, gostaram? Deixa eu colocar aqui os rolinhos. Para mostrar para vocês, ó. Nossa, como eu amei esse. Olha que coisa linda que ficou.
Então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Olha que lindeza que ficou.